Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, num papo gostoso aqui com a nossa convidada, que está pela primeira vez, mas eu já quero ela aqui vários outros momentos também, viu, Bruna? É a Bruna Magusso. Ela é coordenadora do curso de nutrição da Anhanguera e a gente está falando sobre os cuidados, né, que nós precisamos ter com a alimentação, sobretudo no inverno também. Porque às vezes a gente acaba meio que deixando, né? Ah, não, estou no inverno, eu vou ficar só na sopa, né? E eu vou emagrecer, e não é bem assim como a Bruna já falou no primeiro bloco, né, Bruna? E aí, nós estávamos pensando aqui, correria do dia a dia, pressão, estresse, aquela coisa toda, né, de ir para lá e ir para cá, prepara aquele sopão e congela. Como é que fica em relação, inclusive, os nutrientes? Como é que fica em relação ao congelamento? Então, fazer algumas marmitas e congelar vem sendo hoje uma opção bem prática para nós, por conta do dia a dia bem corrido e atarefado que a gente tem. Hoje em dia, geralmente, as pessoas são com a tua bolsa, tua mochila e a marmitinha. Marmitinha, né? E assim, é uma boa opção, sim, fazer os alimentos e congelar. O que a gente precisa se atentar sempre, independente se for sopa ou se for assim aquela composição do nosso prato do dia a dia, arroz, feijão, carne, legume refogado. Tomar bastante cuidado com o tempo, o prazo com que essa comida vai ficar guardada, congelada, tá? Então, sempre identificar, sempre prestar bastante atenção se todas aquelas marmitinhas que você faz, todas aquelas preparações, elas ficam ali muito tempo ou não, se as que foram preparadas antes saem primeiro, né, do que as que você for congelando depois, e sim, acaba conservando sim os nutrientes, é uma boa opção. Olha que bom. Preserva boa parte das vitaminas, dos minerais também. Qual que é o prazo que você acredita que é importante para a gente poder congelar? Olha, eu acredito que assim, aquela preparação que você fizer ali no início da semana, que ela seja consumida em no máximo de um prazo aí de 7 dias. Então, por exemplo, eu posso pegar de repente um domingo e preparar a minha marmitinha da semana pro que próximo, eu não vou perder. Não, para o próximo final de semana você se preparar e fazer de novo. E sempre que vocês forem preparar dessa forma em casa, se atentar para já lavar algumas folhas, né? Deixar alguns vegetais cozidos na geladeira, também pode ser uma boa opção para que a gente, quando bate aquela fominha, aquele friozinho, aquela indisposição, para que a gente não acabe fugindo, extrapolando e comendo aquelas guloseimas na rua, alimentos mais calóricos também. A gelatina é importante, inclusive no inverno, Bruna? Olha, a gelatina, ela é um tipo de alimento que ele não vai acrescentar muitos nutrientes assim na nossa rotina. Falam, né? É importante a gelatina, parará, aquela coisa toda. Não, porque assim, é um alimento industrializado e a gelatina ela pertence a uma classe de alimentos que a gente tem hoje, uma nova classificação pelo Guia Popular da Alimentação Brasileira, que traz essa classe de alimentos como ultraprocessados. Então, assim, hoje o que a gente tenta fazer e conscientizar a população é de que nós precisamos diminuir ao máximo essa classe de alimentos, que são os ultraprocessados. E tentar basear a nossa alimentação mais nos minimamente, ou nos in natura, minimamente processado, ou in natura, ou mesmo os processados, que já fazem parte da nossa rotina, mas os ultraprocessados, os industrializados, a gente tentar evitar um pouquinho. E a gelatina também a gente vai lembrar que, geralmente, ela tem uma grande quantidade de açúcar, corante. As pessoas apelam bastante para a questão, para a justificativa por conta de colágeno. Exatamente isso. Mas assim, para a gente, para o organismo fabricar, produzir esse colágeno, é muito mais importante que a gente tenha uma boa alimentação. Então, comer boas fontes de proteína, vitamina A, vitamina C, vitamina E, também vão auxiliar nessa produção desse colágeno. Zinco também, que vão auxiliar. Selênio, muito mais do que ir lá e comprar, por exemplo, uma gelatina ou algum outro alimento que seja fonte. Então é muito mais saudável, no caso das sobremesas, a gente poder, claro, preparar uma saladinha de frutas. Exatamente, uma fruta. que geralmente a gente vai ter ali frutas, as mais comuns, geralmente a gente tem em casa, banana, maçã, laranja, né? A gente pode colocar outros tipos de fruta ali também, mas que são geralmente frutas que são fontes de vitamina A e de vitamina C. E aí, pensando que você acabou de almoçar, comeu uma boa fonte de proteína, a gente já vai ter ali associado alguma das fontes, né? Alguns dos nutrientes que a gente precisa para a produção de colágeno. É muito mais interessante. Entendi. Bruna do céu. Sopa, para mim, eu adoro sopa. Para mim, sopa é o ano todo, né? Independente do clima que está. Mas, acompanhando a sopa, vem, né? Os embutidos, né? Os pães, os grãos. Exato. E aí, Bruna?
O que a gente pode tentar começar a cuidar é assim, geralmente acompanhados dos caldos, independente se for um caldo de legumes ou mesmo caldo de feijão, vem ou as torradinhas, ou os pães, né? Ou mesmo os embutidos, bacon, calabresa, ou às vezes até um toicinho frito, né? Não deixa de ser gostoso, a gente entende, a gente sabe que esse tipo de alimentos às vezes faz parte da nossa alimentação, deveria fazer parte de uma forma bem esporádica. O problema é quando isso ocorre, quando isso é consumido de forma muito frequente. Porque os embutidos, presuntos, salame, bacon, calabresa, todos eles são ricos em gordura e eles também têm alguns aditivos que são bem prejudiciais para a nossa saúde. Geralmente, dentre esses aditivos que são acrescentados, né, na verdade são conservantes, nitrito, nitrato, alguns desses componentes têm relação, têm associação até mesmo com o surgimento de algumas doenças como câncer. Olha só. Então, a gente precisa se atentar para que esse tipo de alimento não faça parte da nossa rotina. De vez em quando, em uma ocasião especial, tudo bem, mas analisar se isso é comprado de forma frequente ou se é ingerido de forma frequente para a gente poder corrigir. E vale aquela premissa, né? Tudo que na verdade é com exagero, né? Acima daquilo que é indicado faz mal à saúde, faz mal, exatamente. Né? A nutrição, na verdade, a alimentação saudável, ela é muito mais baseada em um equilíbrio do que em uma exclusão ou, sabe, de um radicalismo, que é o que a gente normalmente vê, né, lá fora. Que são os extremos, né? Os extremos, ou exatamente. Retira totalmente ou então consome demais. Mas assim, a nutrição ela fica bem ali no meio, assim, naquele equilíbrio. É o que a gente tenta levar para o paciente, para a população. Que é aquela questão, às vezes, fala assim, e uma fruta, uma laranja após o almoço. Não, eu consumo a laranja após o almoço como sobremesa, mas aí você vai olhar, são 4, 5 laranjas. Exato, e não é assim. Aí o exagero, ele também já vai nos tirar um pouquinho de trazer essa composição saudável. Né? Exato. Em relação aos minerais, Bruna? Bom, os minerais, assim como as vitaminas que a gente conversou no bloco anterior, eles também vão auxiliar nessa resposta imune. Então, assim, o sistema imune, ele é composto por várias células, vários sistemas de defesa. Dentre eles, a gente tem as nossas células, os nossos glóbulos brancos, que vão nos proteger, no caso de infecções virais, bacterianas. E os minerais como cobre e zinco, eles vão nos auxiliar muito nessa resposta imune, aumentando o número dessas células também. Então, prestar bastante atenção nas fontes de zinco e de cobre. Onde que a gente vai encontrar? Cereais integrais. Então, o arroz integral a gente não precisa abandonar de jeito nenhum. Ele deve fazer parte do dia a dia, inclusive por ser rico em fibras, né? Nas oleaginosas, onde a gente encontrava também vitamina E, a gente vai encontrar também, por exemplo, o cobre. E nas carnes, nas vísceras, a gente acaba encontrando também aí o zinco. E todos eles vão nos ajudar na resposta imune também. Então é importante tentar colocar esses alimentos no nosso dia a dia também. Quando se trata das crianças, em relação à alimentação delas, há que ter também todo esse cuidado, sobretudo em relação à questão da imunidade, não só com os idosos, né, com os adultos, mas as crianças também. É muito importante. E nem todas elas gostam, né, do caldinho, nem todas elas aceitam, né, a sopinha. De que maneira que as mães podem observar isso ou então mudar isso? Com as crianças, a gente sempre toca assim em uma vertente de que ela deve sempre ser exposta a uma alimentação saudável desde cedo. Então, esse hábito que é construído nas crianças depende muito da casa. Se os pais geralmente, né, transmitem, ensinam, fazem tudo aquilo que eles gostariam que as crianças fizessem. Então, com relação à alimentação, se isso já for um hábito da casa, melhor ainda. Isso vai fazer parte do hábito da criança de forma muito mais fácil, certo? E todas essas fontes que a gente comentou. Então, assim, frutas, legumes, verduras, leguminosas, né? Que também são boas fontes de minerais que vão auxiliar na resposta imune. Boas fontes de carboidrato e gordura também, que vão fazer parte, que vão auxiliar na saúde de um modo geral. E tudo isso também deve ser incorporado, deve ser ensinado para as crianças também. Para aquelas crianças que ainda não têm esse hábito, é importante que os pais iniciem e tem aqueles segredinhos, né? Corta a cenoura em fatiazinha, mistura no arroz,
aquelas magiquinhas que acabam fazendo para a criança conseguir se alimentar. Deixar né? esse prato mais colorido, tentar deixar isso mais atrativo e não desistir na primeira vez que a criança recusar. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Porque ele está conhecendo, exato, né, Bruna? Para construir um hábito, às vezes demora muito tempo. A gente até comenta assim que a criança ela deve ser exposta àquele alimento de 10 a 12 vezes para que a gente saiba se ela realmente não gosta daquele alimento. E o adulto, para comer alguma coisa que ainda come também da mesma forma? O adulto, acho que a gente pode começar a adotar esse mesmo método. Até porque tem as pessoas que falam assim, eu não como tal coisa. Mas você já experimentou? E nunca comeu, exatamente. Tem essas questões também. Aqui tem um mito, olha só. Quando se fala em emagrecer, as pessoas topam qualquer receita. Comer alimentos sem glúten, sem lactose, light, realmente ajuda a emagrecer? Ou é um mito, Bruna? Olha, com essa questão dos alimentos que tenham lactose ou que tenham glúten, a gente tem hoje uma grande polêmica em torno disso, né? Porque as pessoas acabam retirando, excluindo da dieta todos os alimentos que são fontes que tenham lactose ou que tenham glúten. A lactose, um tipo de carboidrato, um tipo de açúcar que a gente tem no leite, e o glúten é um tipo de proteína que a gente tem em alguns cereais, como por exemplo lá o trigo. Eles não deveriam ser excluídos da dieta por um objetivo de perder peso ou de emagrecer, tá? O que acontece hoje? Quando as pessoas excluem essas fontes, né, esses alimentos que contêm lactose, que contêm glúten, elas excluem uma grande gama de alimentos. Elas excluem muitos produtos da alimentação. Por isso, elas acabam tendo a sensação de que, emagreci, perdi peso. Mas não por conta da exclusão do glúten ou da lactose, sim por conta da restrição grande que ela faz. Alimentos light. Vale ressaltar também que, voltando no glúten e na lactose, que se o indivíduo não tiver intolerância à lactose e se ele não for um paciente com diagnóstico de doença celíaca, a gente não precisa excluir nenhum dos dois. Entendi. Tá? Com relação aos alimentos light, os alimentos light, eles são alimentos que são reduzidos de calorias, né? De energia. Então, eles geralmente são reduzidos em torno de 25% daquela caloria do seu alimento na fonte original, por exemplo. Quando a gente compara. Eles antes eram tratados como boas opções na hora do emagrecimento. Né? A depender do produto, pode ser uma boa opção. Mas hoje, olhando por essa nova vertente da nutrição, com esse novo objetivo que a gente tem de não radicalizar, de não excluir totalmente os alimentos, a gente pode consumir o alimento na sua versão normal, que contenha um pouco mais de gordura, que contenha talvez um pouco mais de açúcar, mas ter a consciência de que aquele produto industrializado, ele deve ser consumido pouquíssimas vezes, entendeu? Então, posso consumir o light? Posso, mas eu também posso utilizar o produto na versão normal e ter a consciência de que eu preciso reduzir aquela porção e reduzir bastante a frequência de consumo de alimento industrializado. E essa questão que você está falando da consciência, do foco, da responsabilidade com a sua saúde, uma vez que o paciente reeducou a sua alimentação com a ajuda, né, do profissional de nutrição, é só ele seguir a reeducação alimentar, né? Não é porque ele eliminou o peso que aí vai voltar com aquela toda alimentação que, claro, vai ganhar peso novamente, né? Sim. A gente vê que há uma grande dificuldade em seguir, assim, com a reeducação alimentar a longo prazo, mas que quando os pacientes eles começam a entender que a alimentação, o alimento ele tem lá os nutrientes eles vão trazer a vida ao corpo, ao organismo, né, digamos assim. Então, a gente precisa ter uma boa relação com a alimentação. O contrário do que vem acontecendo hoje. Né? Alimento é vilão, a gente se culpa por comer determinadas preparações, o que não deveria acontecer. A gente precisa estabelecer uma boa relação com os alimentos, independente de quais alimentos sejam, né? E tentar nos reeducar. Olhar para a nossa rotina e observar. Eu, de fato, consumo bons alimentos na minha rotina, eu ingiro alimentos até o momento em que eu me sinto saciado, né? Faço atividade física, me cuido e aí posso fazer algumas exceções de vez em quando, sem ficar com aquele peso na consciência, sem criar aquela relação tão
conturbada que a gente criou hoje com a alimentação. De sofrimento, De sofrimento, né? Eu exatamente. acredito que o pulo do gato é exatamente isso que você falou. Não ter o alimento como vilão. Pelo Exato. contrário, ele é fonte de nutriente. Sim. Nós é que vamos dosar se ele vai fazer mal pra gente ou não, Ou né? não. Ai, gente, nós conversamos com a Bruna Magus. Tem que acabar, né? Ela é coordenadora do curso de nutrição da Anhanguera. E conversamos aqui sobre alimentação no inverno. Você perdeu? Tem reprise durante a semana e depois nós temos o programa no YouTube. Você pode procurar lá. Bruna, querida, muito obrigada pela sua presença. Uma lembrança aqui do Viver com Fé e Saúde para ti. Muito obrigada. Tá? Deus te abençoe. Amém. Você faz um trabalho assim tão bacana que realmente, né, Nossa Senhora se faça frente, né, abrindo todos os caminhos da sua caminhada aí profissional, pessoal, enfim. Muito obrigada. Obrigada E aqui a vocês. o programa está com as portas abertas para ti, para quando você quiser voltar. Adorei a participação, espero ter ajudado você aí em casa também. Ah, ajudou, né, gente? E eu gostei muito quando você fala que alimento realmente não é vilão. Exato. Vamos colocar isso na nossa vida, né? Muito obrigada, Deus te abençoe. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.